Aleluia! Hoje nós queremos falar sobre a casa. Amém? Quem tem um sonho da casa própria aqui? Ainda tem um sonho da casa própria? Levanta a mão, por favor, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que tem um sonho da casa própria. Então vamos orar também por essa casa, amém? Porque para Deus todas as coisas são possíveis, amém. Mandar um abraço para o nosso amigo Cleverton, que está aqui também com a gente, seja muito bem-vindo, amém? E você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, você que já veio outras vezes, seja muito bem-vindo nesse lugar, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Opa, rapaz, quando vocês colocarem as coisas que me avisem, viu? Senhor, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, por tua presença e te pedimos no poderoso nome de Jesus que a tua palavra, Senhor, ela encontre lugar em cada coração, que a tua palavra fale poderosamente, Senhor, a cada um dos teus filhos esta noite, no nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Cadê a casa? Bom, para quem não sabe, essa casa está parecendo a casa da Ívila, né? Na praia, ô glória, diga assim, casa da praia. Jesus tinha lá em Cafarnaum, ele tinha uma casa na praia também, amém? Mas eu quero começar com vocês lendo Marcos capítulo 3, verso 14. Marcos 3, verso 14. Vocês podem ler comigo? Respeitando as vírgulas, vamos lá, vamos tentar ler isso aí. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar. Amém? Queridos, Jesus nunca mandou fazer crentes. Ele nunca disse assim, ide por todo mundo e fazei crentes. Porque a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele é um crente, ele crê. E ele crê tanto que ele estremece. Então você e eu não fomos chamados para sermos simplesmente crentes. Pastor, mas o senhor não é crente? Claro que eu sou crente. Mas esse não é o objetivo principal, isso aí é um efeito colateral. O efeito colateral de ser um discípulo, de ser alguém que segue a Jesus. Porque nós fomos chamados para sermos discípulos, para estarmos com Ele. Eu sei que nos dias de hoje, com tanta agitação, parece que é quase que impossível. Como é que eu poderia permanecer e estar com Jesus? Nos dias que Jesus estava ali presente, em carne e osso, as pessoas acompanhavam Ele por Samaria, pela Judéia, pela Galileia. Então elas tinham que fazer longas caminhadas se elas queriam estar com Jesus, porque Jesus caminhava muito. Mas hoje, como é possível nós estarmos com Jesus? E é sobre isso que nós queremos conversar hoje com vocês. Como é que é possível nós estarmos com Jesus? Perceba que o versículo que nós lemos, o versículo 14, diz que que Jesus chama os seus discípulos para estarem com Ele. Pode colocar o versículo, por favor. Chama os discípulos para estarem. Então escolheu quantos? 12. A quem também designou apóstolos. Apóstolos significa enviados. Para quê? Para quê? Qual o propósito? A palavra para quê que está indicando propósito. Querido, primeira coisa que você tem que entender é que quando Ele te chama, o primeiro propósito que Ele estabelece na sua vida é para que você esteja com Ele. Pastor, e eu posso ser um crente e não estar com Jesus? Acontece muito. Às vezes nós trocamos estar com Jesus por atividades, mas a atividade em si mesma não transforma, não muda a vida de ninguém. As pessoas não são transformadas pelas atividades, elas são transformadas por estarem com Ele, por permanecer com Jesus.
É por isso que quando Jesus escolhe 12, ele diz, ele escolheu os 12, os designou, os chamou, os convocou. O primeiro chamado deles foi a convocação. Eu quero que vocês estejam comigo. Você está entendendo isso? Primeira coisa que ele faz não é chamar você para uma tarefa. Ele não chamou você para uma tarefa, ele não chamou você para estar fazendo isso ou fazendo aquilo outro. Ele chamou você, ei, eu quero que você esteja comigo. Eu sei que isso é diferente da religião. Isso é diferente da religiosidade, porque ele chama, eu quero primeiro o teu coração. Sabe por quê? Porque as atividades, elas devem ser decorrentes de uma intimidade. Aquilo que eu vou fazer para ele deve ser consequência de uma intimidade, de um relacionamento. Nós não podemos inverter. É por isso que a primeira coisa que ele nos diz é, deixa o versículo aí. A primeira coisa que ele nos diz é, que estivessem com ele. Diga para o seu irmão, ele quer que você esteja com ele. Amém? Eu preciso estar com ele. Nós estamos vivendo uma crise porque muitas pessoas elas estão na igreja, mas elas não estão com ele. As pessoas elas estão em atividade, mas elas não estão com ele. E quando eu tenho atividades, quando eu mesmo estando em igreja, eu não estou com ele, eu acabo me sobrecarregando. Eu acabo gerando problemas emocionais que me afetam e afetam aqueles que estão ao meu redor. Porque eu não aprendi a estar com ele. É estando com ele que eu aprendo o que ele diz lá em Mateus 11. Vinde a mim. Jesus é o único que tem poder para dizer assim, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. E a promessa dele, eu vos aliviarei. Querido, não tem como você ir a ele e você não sair aliviado. Pastor, mas eu estou me sentindo sobrecarregado. Tem alguma coisa errada, você não está indo a ele. Porque, querido, entre a sua experiência e o que Jesus diz na palavra, eu fico com o que ele diz na palavra. Você pode até estar tendo experiências diferentes, mas a palavra dele diz que se eu for até ele, eu vou ser aliviado. Ele vai tirar o peso dos meus ombros. Ele vai tirar o fardo que eu carrego. Eu não fui chamado para andar sobrecarregado. Eu não fui chamado para andar ansioso. Eu não fui chamado para andar preocupado. Eu não fui chamado para estar depressivo. Não fui chamado. Ele me convocou. Ele me chamou. Ele disse assim, Sid Clay, sim, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? E ele disse, eu não quero que você faça. Eu quero que você esteja na minha presença. Primeira coisa, eu quero que você esteja na minha presença. Eu quero que você me busque a minha face. O salmista diz assim, Senhor, uma coisa eu buscarei a tua face. Davi disse, Senhor, que eu possa contemplar a tua formosura. Sabe, Davi ele queria contemplar o Senhor. Queridos, porque é assim que nós somos transformados. É quando nós contemplamos, é quando nós estamos diante dele. Perceba, para que estivessem com ele. Obrigado porque não tiraram o versículo. Obrigado. Estivessem com ele e só depois fossem enviados e o que mais? E pregassem. Antes de serem enviados, antes de pregarem, antes de fazer o ministério, eles deveriam estar com ele. Muitas pessoas estão se sobrecarregando porque elas estão indo, estão pregando, estão fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas elas não estão com ele. Você já teve com alguém? Sentou para tomar um café, alguma coisa, e a conversa foi tão agradável, aquela pessoa é tão agradável que você se sentiu bem quando você saiu? Já teve essa experiência? Alguém aqui sabe do que eu estou dizendo? Você está na presença daquela pessoa, você conversar com aquela pessoa, você ficou bem, amém? Jesus está dizendo, vem até mim. Você vai ver como é que você vai sair. Querido, se pessoas conseguem transmitir essa paz, você imagina quando eu vou até Ele.
quando eu vou até a sua presença, quando eu estou ali com Ele. Aleluia. Lá em João, quando Jesus aparece e os discípulos perguntam: Senhor, onde mora? Jesus disse: Follow me. Sigam-me. Vem aqui, me siga. Venha ver onde eu moro. Venha ver a minha casa. Eu quero que vocês estejam comigo na minha casa. Aleluia. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus sempre foi esse. O projeto de Deus sempre foi esse. Quando Moisés foi construir o tabernáculo lá no deserto, a Bíblia diz que aquela tenda era só um símbolo. Porque o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Habitar, habitação, para que aquele povo fosse a morada de Deus. Então a tenda no deserto era só um símbolo, porque hoje em Cristo Jesus nós somos a morada. Eu sou a habitação, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. Aleluia! Querido, e para todo lugar que eu vou, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. Hoje eu sou morada, hoje eu sou a habitação do Espírito Santo. Agora, eu preciso desenvolver um relacionamento com Ele, onde isso se torna real para mim, onde não é apenas teórico, mas seja de fato e de direito. Já é de direito, mas para se tornar de fato. Pastor, como assim? Tem coisas que são de direito suas, mas não se tornaram de fato, porque você não anda ainda em conformidade com aquilo que o Espírito Santo tem direcionado. Amém? A Bíblia diz que nós somos, queridos, nós somos como filhos, e fomos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. Então o propósito de Deus não é que você seja um crente. O propósito de Deus é que você seja conforme a imagem de Jesus. O propósito de Deus é que você se pareça com Jesus. Amém? Esse é o propósito. E como é que eu alcanço isso? Quando eu caminho, quando eu estou com Ele, quando eu permaneço com Ele. E aí eu começo a mudar. Você conhece pessoas de personalidade forte? Ela tem personalidade tão forte que quando ela chega no ambiente, ela influencia. Ela influencia. Jesus tem uma personalidade tão forte que se eu me achego a Ele, eu começo a ser influenciado. Eu começo a mudar como eu falo. Aí eu começo a falar como Ele fala. Eu vejo como é que Ele fala. Eu vejo como é que Ele resolve crise financeira. Pedro chegou para Ele e disse: Senhor, estão cobrando o imposto. E agora, como é que a gente faz? Eu disse que o Senhor ia pagar, que o Senhor paga. Como foi que Jesus fez? Colocou a mão na cabeça e disse: Pedro, olha o problema que você meteu a gente. Foi isso que Pedro fez? O que Jesus fez? Não, ele disse: pega a vara, vai pescar. Vai ter uma moeda na boca do peixe, você tira, paga o meu e o seu tributo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que tinha provisão de Deus. Quando você começa a andar com Ele, você começa a aprender que Deus é Deus Jeová Jireh, que Deus é Deus da provisão. Quando você começa a andar com Ele, você sabe que há provisão para as suas necessidades. Você sabe que todas as coisas estão no controle das suas mãos. Você sabe que o coração do rei está nas mãos do Senhor e para tudo quanto quer Ele inclina. Você começa a saber essas coisas, não apenas aqui na cabeça. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu sei, mas a gente é humano. E esse a gente é humano é mais ou menos dizendo assim: eu sei, mas ainda não compreendi. Isso não desceu ao meu coração ainda. Querido, nós precisamos trazer a informação daqui e descer para o coração. Tirar ela da cabeça simplesmente e trazê-la para o nosso coração. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 3,18. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, contemplando a face do Senhor, como por espelho, somos transformados, estamos sendo transformados, segundo a imagem, a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que ele está dizendo? Todos nós, como contemplando a face do Senhor. A pergunta é: você está diante de quem? A palavra contemplar significa fixar o olhar.
Ela é traduzida também como fixar o olhar. Ele está dizendo assim: nós que estamos contemplando, nós que estamos com o olhar fixo nele, nós estamos sendo transformados. Porque você é transformado de acordo com aquilo que você vê. Você vai ser transformado com aquilo que você está olhando. Se você olha para a escuridão olha para você. Você já ouviu isso? Se você olha para a escuridão olha para você. Mas se você olha para o Senhor, Ele resplandece o rosto dele sobre você. Amém? E não tem como você não ser transformado, porque Ele começa a resplandecer o rosto dele sobre você. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. Experimenta, por exemplo, pegar um dia de sol e você ficar contemplando o sol. Para você ver como é que você vai ficar. Para você ver se você não vai ser transformado, a sua pigmentação vai mudar. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: você ficou exposto ao sol, não ficou? E você vai dizer: fiquei. Como é que você sabe? Está na sua cara. Quanto mais você buscar a presença do Senhor, quanto mais você buscar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você andou buscando a Deus, não andou? E você vai dizer: como é que você sabe? Dá para ver no seu rosto. Dá para ver no seu rosto. Amém? Nós somos chamados, queridos, para contemplar. E à medida que contemplamos, nós vamos sendo transformados pela glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! Você crê nisso? A Bíblia fala que Moisés, ele passou um período ali no monte. E quando ele voltou, o rosto dele resplandecia. Mas a glória de Moisés era uma glória passageira. Aquela glória, ela ia desvanecendo. Mas a Bíblia diz, de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Sabe qual é o objetivo de Deus? É que você seja transformado. Transformado. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João 15. Vou passar um dever de casa aqui para vocês agora. Acharam João 15? A partir do verso 1, diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o... Jesus está usando uma metáfora. Ele está dizendo: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. O que mais? Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Qual a diferença? Ele corta e poda. Corta e poda. Quem são os ramos? Ele é a videira, o pai é o agricultor. Quem são os ramos? Você está sendo cortado ou podado? Pastor, qual a diferença? Podar é limpar, para que dê mais fruto. Se eu estou nele, Ele vai me limpar para que eu dê mais frutos. Eu comecei a dar frutos, Ele vai me limpar para que eu dê mais frutos. Continua, verso 3, até o 10, vamos lá. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho. Como é que você é limpo, gente? Pela palavra que tenho falado, verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus... Como é que eu serei discípulo dele? Dando frutos. E como é que eu dou fruto? Ok, vamos lá, continuando. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor.
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Amém? Tarefa de casa. Quantas vezes aparece a palavra permanecer? Dá uma olhadinha aí você. No seu texto. Quantas vezes aparece no texto que a gente leu aí, do 1 ao 10? Um texto tão pequeno. Quantas vezes você ouviu falando, eu lendo aqui, permanecer, permanecer. Eu pergunto, por que alguém, em um texto tão pequeno, repete tantas vezes a mesma palavra? Ele está chamando a atenção. São pistas. São pistas. O Senhor está dando uma pista, Ele está dizendo qual é o cerne, qual é o segredo. Ele está dizendo, permaneça, permaneça. Se vocês permanecerem, se a minha palavra permanecer, se vocês permanecerem, se vocês permanecerem, Ele vai dizendo isso repetidamente. São mais de 10, 11 vezes. Você vai encontrar 10 vezes Jesus dizendo, permaneça, permaneça. Num texto tão pequeno. A pergunta nessa noite é, você está permanecendo nele? Se nós somos casa, o Senhor também quer que Ele seja a sua casa. Amém? Deus quer ter um relacionamento de reciprocidade. Ele quer que você seja casa, mas Ele quer também ser a sua casa. Pastor, como assim? Casa é aquele lugar onde você habita. Não importa onde você está, mas você tem uma residência. Amém? Você tem uma residência, você tem um local para onde você volta. Você tem um local para onde você sempre volta. Ah, eu posso viajar a qualquer lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Mas qual é o melhor lugar para estar? Você sabe qual é o melhor lugar para estar? Em casa. A gente viaja, vai para hotel, vai para isso, vai para aquilo outro, vai para conferência. Mas o melhor lugar para se estar é em casa. Todos nós aqui, queridos, todos nós, temos um lugar onde nós permanecemos, onde nós estamos. Não é que você não está num lugar, não é que você não permanece. A questão é onde você permanece. Por exemplo, se eu permaneço nos streamings, se eu permaneço na Netflix, se eu permaneço nos filmes, se eu permaneço nos jogos, se eu permaneço nos feeds, dos stories, do Instagram, eu estou permanecendo ali. E quais são os frutos? Porque alguém disse aqui que para dar fruto eu tenho que permanecer. A questão é, onde é que eu estou permanecendo? Onde você permanece? Onde você habita? A palavra permanecer é meno. Pode ser traduzida também como habitar, permanecer e habitar. Essa palavra que você leu aí tantas vezes, ela pode ser traduzida como habitar. E a pergunta é, onde é que eu estou habitando? Onde eu habito? Onde é que eu estou permanecendo? Onde eu estou criando raízes? Quais são os frutos que eu estou gerando? Como é que eu estou falando? Como eu estou vendo as coisas? Queridos, preste atenção nisso. Todos nós aqui permanecemos em algum lugar. Todos nós aqui estamos em algum lugar. Todos aqui estão. A questão é, aonde você está? Se você, por exemplo, é o tipo de pessoa que gosta de ver o que você não deveria, na questão sexual, na pornografia, na imoralidade, você vai gerar esses frutos de imoralidade. Se você gosta de ver, eu lembro, já contei aqui para vocês, eu estava há um tempo atrás, quando a gente ia para o cinema, lá com meus irmãos, quando eu assistia filme de karatê, a gente já saía querendo trocar pancada, eu e meu irmão mais velho. Já fez isso com algum irmão seu? Já? Porque você permanece, quando você permanece naquilo, você começa a gerar frutos. Criança que assiste filme de terror, depois tem medo de dormir sozinho, né? Oxe, não é verdade? Você vai naquilo que você permanece, mas o Senhor está dizendo, ei, permaneça em mim,
Ele está dizendo assim: se você permanecer em mim, eu vou te ensinar como você vai viver. Se você permanecer em mim, eu vou te ensinar como você vai lidar com as questões da vida. Eu vou te ensinar como você vai lidar com a sua ansiedade. Eu vou te ensinar como você vai lidar com a depressão, com a angústia. Eu vou te ensinar como é que você vai lidar com isso, com aquilo outro, com os problemas. Entenda, não é ser crente, é permanecer nele. É a única forma que eu posso gerar frutos, é a única forma que eu posso gerar frutos. Quando o escritor dos Hebreus, ele diz, no capítulo 12, ele diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu sou chamado para olhar para Ele, contemplá-lo, colocar os meus olhos o tempo todo nele. E alguém pergunta: o que você vê? O que você anda vendo nos últimos dias? Quando você olha, o que você vê na sua vida? Como é que você vê o seu futuro? Como é que você vê a sua saúde? Tem pessoas que estão contemplando o caos. Querido, tem um termo na psicologia que eles falam da entropia psicológica. Pastor, o que é entropia psicológica? É essa desordem na mente. É uma mente perturbada. Entropia psicológica, pastor? Então eu estou com isso. Porque é o natural. Se você não trabalhar a sua mente, se você não colocar a sua mente, seus olhos nele, naturalmente você vai olhar para o caos. Ei, preste atenção aqui. Se você não propositalmente colocar os seus olhos nele, você vai começar a enxergar o caos. Você vai começar a enxergar os problemas, as dificuldades, as lutas, as crises. Porque isso é natural. Alguém disse que mente vazia é o quê? Oficina do diabo, com certeza. Ela é oficina do diabo. Então eu tenho de forma proposital. Pastor, eu consigo fazer isso? Eu consigo? A ciência diz que tem uma coisa chamada na sua mente, chamada neuroplasticidade. É a capacidade de você fazer novas conexões. Você precisa fazer novas conexões nos seus neurônios. Diga para o seu irmão: ó, seus neurônios precisam novas conexões. Porque tem caminhos que estão errados aí dentro. Você precisa mudar esses caminhos. Então eu preciso ser proposital. Querido, eu preciso ser proposital na minha mente. Amém? O Léo estava tentando cantar, não sei se ele está por aqui, ele estava tentando cantar os livros do Novo Testamento. Aí ele começava: Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Romanos. Eu disse: não é Marcos não, Léo, é Atos. Aí ele começava: Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos. Eu disse: não é Marcos não, Léo, é Atos. Aí a gente falou umas 10 vezes, aí ele conseguiu falar Atos. Mas quando foi cantar de novo, ele cantou Marcos. E depois a gente insistiu, ele cantou Atos. Mas ele está criando um novo caminho, uma nova memória. Ele está criando. Dá para fazer isso, querido. Sabe, quem aqui já pegou um caminho? Quem aqui já seguiu ia por um lugar, mas por tanto de seguir por o mesmo caminho, você acabou pegando o caminho direto, o mesmo caminho. Quem já aconteceu isso com você? Você nem percebeu, você já foi pelo mesmo caminho direto, no automático. Já aconteceu isso com você, Iago? Não já? Tem coisas na sua mente que são automáticas. Quando você vê o problema, a primeira coisa que você vê é o caixão na sua frente. Quando você vê o problema, você já vê a dificuldade. Quando você vê uma crise, você já começa a entrar em desespero. Isso é automático, pastor? É a entropia entrando em cena? Sim. Mas a boa notícia é que lá em Romanos, capítulo 12, a Bíblia diz que nós podemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente e propositalmente a gente dizer: eu vou colocar os meus olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E quando eu olho para Ele, quem é que eu vejo? Eu vejo alguém que está sentado no trono. Eu vejo alguém que governa. Eu vejo alguém que tem poder, que tem autoridade. Eu vejo alguém que me ama. Amém? Eu não estou vendo a crise.
Pastor, quer dizer que é negacionismo, é negar que existem problemas? Não, não é negar. Mas é você trazer à memória aquilo que te dá esperança. É você trazer à memória aquilo que dá esperança para você, amém? Porque com certeza, queridos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor sempre vai nos chamar para estar nele. No Salmo 91, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Junto com o Salmo 23. Como é que diz o Salmo 91? Alguém, vocês conseguem ler, recitar comigo? Vamos lá? Aquele... a sombra do Onipotente descansará. Quem é que vai descansar? Quem é que vai descansar à sombra do Onipotente? De acordo com o Salmo, quem é que vai descansar? Quem habita. O que é habitar? É permanecer. É a mesma palavra lá de João. É permanecer. Aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo irá descansar à sombra do Onipotente. Ele está dizendo, Sid Clay, se você permanecer em mim, você vai encontrar descanso. Tantas pessoas, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão tão sobrecarregadas, queridos, que elas não conseguem descansar. Elas não encontram descanso, elas não encontram aquilo que Jesus oferece. Por quê? Porque nós vivemos nessa cultura acelerada. Nós vivemos com esse excesso de distrações. E não tem como você crescer em intimidade se você não separar um tempo para você estar com Ele. Amém? Eu preciso separar um tempo. Eu preciso separar um momento. Eu preciso ter um tempo com Ele. Não é à toa que muitas vezes a Bíblia diz que Jesus saía para os lugares desertos para estar com Ele. Para estar com Ele. Qual é o seu primeiro chamado? Qual é o seu primeiro chamado? Estar com Ele. Primeira coisa. Se você não está fazendo isso, você não está cumprindo o seu chamado. Talvez você esteja justamente com esse peso sobre você, porque a primeira coisa que Ele te pediu, você tem negligenciado. É permanecer, é estar com Ele. E naturalmente, você vai começar a gerar frutos. Porque Ele disse, toda vara que estando em mim dá frutos, Ele poda para que dê mais frutos. E Ele quer que você gere muitos frutos. Amém? Pastor, mas o senhor não sabe como tem sido os meus dias, como tem sido a agitação, quanta correria. Daniel também tinha uma vida agitada. Mas Daniel decidiu no coração que ele iria dar prioridade ao reino. Daniel decidiu que pelo menos 3 vezes por dia ele iria buscar ao Senhor. Ele fez de Deus sua prioridade. E ele queria habitar ali, no esconderijo do Altíssimo. E como resultado, querido, aquele homem deu fruto como nunca. Nós precisamos de uma igreja que permanece nele. Onde cada crente diz assim, eu quero permanecer nele. Eu quero que o meu linguajar seja transformado por Ele. Eu quero falar parecido com Jesus. Eu quero amar parecido com Jesus. Eu quero olhar para as pessoas com os olhos dele. Eu quero olhar para as situações como Ele olha. Porque nós vamos sendo transformados à medida que nós o contemplamos. Amém? Hoje Jesus está dizendo para nós a mesma coisa. O mesmo que Ele disse aos discípulos, venham. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer atividade, Ele está nos chamando. Ele nos escolheu. E Ele nos chamou. Mas Ele convida primeiramente para que nós possamos permanecer. Quanto mais estivermos com Jesus, mais nós nos tornaremos parecidos com Ele. E quanto mais nos parecermos com Jesus, mais naturalmente faremos aquilo que Ele faria. A nossa oração nessa noite é que Deus levante uma igreja que seja tão parecida com Ele, que as pessoas digam, tem algo diferente na sua vida, porque a glória do Senhor está resplandecendo sobre você. Amém? Ontem nós tivemos o sepultamento da minha cunhada, e eu disse algo ali naquele momento,
baseado no Salmo 90. A Bíblia diz que os dias do ser humano são 70, 80 anos. Os que passam disso adquirem apenas cansaço e enfado. A vida é curta, o prazo não é muito longo. Mas a Bíblia diz que, Hebreus 9, 27, que após a morte, segue-se o juízo. Então você tem uma vida curta, e você não tem uma segunda chance. Pela Bíblia Sagrada não existe essa história de você morrer, e morrer de novo, e morrer de novo, e tentando várias tentativas até você acertar. Não. A Bíblia diz, morreu, vem o juízo, segue-se o juízo. Então você tem uma vida curta, você tem um juízo que segue, e nesse período, você tem a oportunidade de conhecer aquele que pode mudar a sua vida, que é justamente Ele, o Espírito Santo. É por isso que Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo, o conselheiro, essa palavra significa aquele que é da mesma natureza. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, eu vou enviar para vocês aquele que é como eu. O Espírito Santo é o outro Jesus. Só que a diferença é que, como eu falei no começo, há 2000 anos atrás, as pessoas seguiam a Jesus. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje eu tenho Ele dentro de mim. Então nós precisamos praticar essa presença. Você está lavando louça, comece a orar, fala com Ele. É Ele que vai te ensinar. Você não tem uma vida tão longa pela frente. Não são muitos os nossos anos. Quanto é que a gente vai aprender? Quanto mais estivermos com Ele, mais rápido nós iremos aprender. Você vai aprender a viver. Curva a sua cabeça. A pergunta que eu te faço nessa noite é, você tem aprendido a viver? Como é que você tem lidado com as situações? Talvez a pergunta mais importante é, para onde você volta todas as vezes que a tua mente já não está mais ocupada? Qual é o lugar do teu repouso? Se alguém te perguntasse, onde é o lugar do teu repouso? Você poderia dizer, meu lugar do repouso é Deus. Eu sempre me volto para Deus. Eu sempre volto para o Senhor, pastor. A minha mente está nele. Nele eu encontro esse lugar de refúgio, de segurança, de habitação. Aleluia. O Espírito Santo é o outro Jesus. E Ele está com você, querido. E Ele está nos chamando para permanecer nele. Aleluias. Aleluias. Senhor, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Nós te pedimos no poderoso nome do teu Filho amado Jesus, que nos ajude, Senhor, a permanecer. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santuário, diz a tua palavra. Senhor, que cada um aqui aprenda no teu santuário, seja lavando a louça, seja varrendo a casa, seja dirigindo o carro, que nós possamos, Senhor, estar na tua presença e ter o Senhor como a nossa habitação, nosso lugar de repouso, nosso lugar de segurança, em nome de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo disse, orai sem cessar, meu Deus. A nossa oração é que o Senhor levante uma igreja que esteja a todo momento orando. Todo momento orando. Não importa se está correndo, se está sentado, se está deitado, se está almoçando. Em nome de Jesus. Nós queremos ser essa casa, essa habitação. E queremos também ter o Senhor como a nossa casa, como a nossa habitação. No poderoso nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Eu quero ser lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa,
favorita. Quero ser teu altar. Eu quero ser lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Mais uma vez. Eu quero ser lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Quero ser o teu altar. Vamos colocar de pé. Lembre, é um relacionamento recíproco. Você é a casa, mas você também habita nele. Por favor, não saia desse lugar, não saia de Deus, não saia da presença. Leve Deus para suas conversas. Eu te desafio nessa semana. Toda conversa que você tiver, leve Jesus para essa conversa. É um desafio que eu faço com você nessa semana. Toda conversa que você tiver, leve Jesus para essa conversa. Os planos que você tiver, apresente para Ele. Aquilo que você quiser fazer, coloca diante dele. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Talvez haja alguém aqui nessa noite que sente a necessidade de se entregar a Ele. Como eu falei, não é ser crente. Amado, até o diabo é crente. Isso não vai mudar a sua vida em nada. Tem muitos crentes que estão dando escândalo. Tem muitos crentes que fazem mais vergonha do que quem nunca conheceu Jesus. Tem pessoas que frequentam a igreja e são terríveis. Jesus não morreu para formar um clubinho de pessoas que frequentam. Jesus chamou, morreu para que você permaneça nele e você seja limpo por ele e que você gere frutos. Foi por isso que ele morreu. Para que você permaneça nele. A primeira coisa é você permanecer nele. E hoje ele está te chamando. Se há alguém aqui que precisa entregar a sua vida a ele, dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje permanecer em ti. Eu quero ter a minha vida transformada por causa do Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero criar raízes no Senhor. Eu quero me aprofundar. E eu quero que o Senhor seja a minha casa, o lugar onde eu encontro repouso, fortalecimento, renovo, alegria, provisão, graça. Você precisa disso? Então entrega a tua vida a Jesus. Diga assim para Ele: Senhor Jesus, nessa noite eu quero me entregar por completo em tuas mãos. Eu não quero simplesmente ser um crente. Eu quero ser alguém que permanece em ti. Eu quero fazer do Senhor a minha morada, a minha habitação. Todos os dias da minha vida quero contemplar a tua face e ser transformado pelo Senhor
no meu falar, no meu agir, no meu pensar, em tudo que eu fizer, eu quero refletir a tua glória. Hoje, seja o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Eu te peço para o louvor da tua glória. Amém e amém. Alguém aqui nessa noite que fez essa oração e diz: pastor, eu quero permanecer nele, eu tomo uma decisão hoje. Eu quero que você levante a sua mão mais alto que você puder, em nome de Jesus, e diga: essa pessoa sou eu quero fazer isso. Onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão, não tenha vergonha não. Você foi chamado não é para ser crente não, você foi chamado para permanecer nele. Se é isso que você quer, se é isso que você deseja, levante a sua mão em nome de Jesus. Porque frequentar a igreja não vai transformar você em nada. Não importa se você é católico, se é evangélico, batista, assembleiano, presbiteriano. Tem muita gente que está indo para um inferno com as placas denominacionais e tudo. É permanecer nele, é estar nele. Então, se alguém aqui nessa noite, levanta a sua mão bem alta, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja isso, em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Se não há ninguém, eu quero pedir a vocês que fechem o corredor. Eu não vou insistir, porque Jesus é a coisa mais preciosa que existe. Mas a minha oração é que, se você não tomou essa decisão ainda hoje, o Espírito Santo te incomode e você entenda que você depende dele. Você depende. Nós temos um curto período, queridos, para aprendermos. E a maneira mais poderosa de aprendermos é permanecendo nele. Amém? Aleluia. Aleluia. Há de ter um lugar onde o inimigo ausente estará. Face a face a Cristo verei, e muitos verão. Por isso eu canto aleluia, aleluia. No céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde as lágrimas não rolarão. Fracassados dias maus da vida, o caos, ali não tem não um lugar, santo lugar, eu não posso duvidar. Mesmo que eu não possa imaginar, espero sim, assim espero. Aleluia, aleluia, aleluia. No céu eu vou morar. Mais uma vez, aleluia, 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 pois Cristo vem me buscar. Mais uma vez, aleluia, 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 no céu eu vou morar.
Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Nós abençoamos o teu povo dizendo, Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê paz em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo que vem nós vamos estar recebendo o pastor Isaías aqui, que está vindo da Flórida, estará conosco aqui no próximo domingo e será um prazer ter você aqui conosco, amém? Deus abençoe vocês. Aleluia.